Em nome da AMAI, quero desejar uma boa noite a todos os participantes da reunião e convidar a nossa candidata Helenice e o seu vice Juninho para compor a mesa. Bom, antes da gente iniciar, eu vou explicar a dinâmica, né? Nós encaminhamos aí a todos os candidatos 12 questões que vão ser realizadas aqui. Fica a preferência de vocês também, né? E assim, fala livre, e se for de sua permissão, o pessoal gostaria de fazer algumas perguntas, assim como o senhor Geraldo respondeu também. Vou pedir autorização da senhora candidata para gravar a reunião, pode? E a gente disponibiliza depois, simultaneamente com todos os candidatos já registrados, que são registrados também na TV Ibitipoca. Ok? Boa noite, candidata. Boa noite, senhor Juninho. Boa noite. Bem, pessoal, eu vou dar início à leitura das perguntas, depois a gente tem uma fala livre da candidata e a gente tem aí a abertura para as perguntas que foi permitido. Então, as considerações finais e a gente retorna para casa em segurança, todo mundo com máscara e álcool gel, respeitando os protocolos necessários. Bem, vamos lá então? Ok, deixa eu só ver se esse microfone está ok, para você poder responder à vontade da onde você está. Pode falar? Você vai fazer a primeira pergunta? Só para eu saber se está o fone, desculpa. Com a mudança dali de cima para cá, eu não consegui passar muito som. Alô? Alô? Tá todo mundo ouvindo legal? Alô? É porque com máscara fica difícil, né? Isso. Não, deixa assim. Hã? Se você quiser retirar também, fique à vontade, tá? Bom. Bom, vamos lá, a primeira pergunta. Senhora candidata Helenice Delgado, gostaria de saber como pretende fazer a prestação de contas com transparência, com detalhamento das verbas, gastos e destinação. Bom, boa noite a todos aqui presentes, a nossa associação e a essa nossa querida Ibitipoca. E a vocês que têm todo o meu respeito e o meu carinho aqui presente. Falar da transparência do que vai ser feito é importante e eu vou falar o que nós vamos fazer. Mas a primeira coisa que nós temos que pensar é quem está falando da transparência, do que vai ser feito, qual é o plano, qual é a base do seu governo, qual é a estrutura. Ela passa pela transparência. Ela é muito importante, não só na vida nossa, doméstica, do dia a dia, como em um lugar público. Este, sim, é que nós cobraremos mais. Temos que todos nós ter acesso à transparência, um portal atualizado e dado para a AMAI, ou para a Associação do Manejo, ou Associação da Vila Afonso Pena, a prestação de contas. Não é só para a Câmara, porque fui vereadora e era quase uma obrigação fazer a transparência. Então, essa pergunta eu achei maravilhosa, ser a primeira, porque a primeira coisa que a gente faz na vida da gente, quando a gente vem ser candidato, é ter uma vida transparente. É ter suas contas com as suas amizades, com a sua vida pública, com a sua vida de professora transparente. Não adianta eu vir falar de milhões de discursos se vocês sabem que eu não vivo na transparência. A minha vida é transparente. Por que eu vou deixar a prefeitura nebulosa? De forma alguma. Nós vamos fazer, de fato, a transparência nas comunidades. Nós temos vereadores nas comunidades e eles serão os portas-vozes.
Nós teremos o conselho que vai nos cobrar uma ouvidoria, não de cargo comissionado, mas de cargo efetivo, para ser bem imparcial. Nós precisamos melhorar a dinâmica de uma administração. E ela, meus queridos amigos, só melhora com a pessoa que tem boa vontade para fazer isso, que tem disponibilidade e que não tem nenhum probleminha de rabo preso. Eu acho que as administrações, tanto de um conselho pequeno como de um grande, ele passa muito pela moral, pelos princípios. E isso nós temos. Então, vocês podem ter certeza que eu não estou sentada com vocês aqui pedindo voto. Porque aqui eu tenho amigos de longas e longas datas. A minha vida já é transparente e o meu programa também será. Porque ele vai ser participativo. Ele vai ter a vez e a voz de todos aqui de Ibitipoca. O que fazer, como fazer. Então, eu posso discriminar rapidamente, até para ficar gravado. Compromisso com a atualização e detalhamento do portal da transparência. Transformar em ouvidoria em cargo comissionado, de comissionado em concursado. Orçamento participativo e conselhos populares. Gestão democrática dos recursos com a participação da população na decisão das alocações das verbas. Isso é que é transparência. Quanto tem de verdade? Não é me falaram, não tem aonde você ver. Você vai em Lima Duarte, você tem vontade de ver, mas até você entrar lá e pedir, isso tem que ser colocado aqui na comunidade, um resumo de tudo, para as pessoas saberem. Isso é nosso dinheiro, gente. Isso não é empresa particular. Pois não. Ok, segunda questão. Lembrando a todos que essas perguntas foram sugeridas por moradores de Ibitipoca e estão sendo encaminhadas a todos os candidatos com antecedência. Senhora candidata Helenice Delgado, gostaria de saber qual a sua proposta sobre a questão da zoonose em Ibitipoca, assim como é realizada em Lima Duarte, com esterilizações de caninos e felinos pela prefeitura. Uma vez que aqui muitas pessoas não têm condições de levar os animais até Lima Duarte. E também o tratamento de gatos com esporotricose, que tem um número bem elevado em Ibitipoca. É verdade. O problema cresce, a cidade está crescendo, né? E nós temos que proteger os animais. Hoje não dá mais para maltratar os animais como era antes e abandoná-los. Realmente, a Secretaria de Saúde tem que investigar os casos nas comunidades, fazer os diagnósticos e depois a gente fazer o tratamento. Inclusive, continuar com a parceria com a Associação dos Animais, que vem dando certo, com castrações, né? E tudo mais para os mais vulneráveis. Não pode ser aberta a todo mundo. Mas a prefeitura tem um veterinário. O veterinário ele tem que fazer visita onde tem um número maior. Em qual localidade nós temos mais cachorro? No centro da cidade, na zona rural ou nas comunidades? Então, nós sabemos que isso é importantíssimo na cidade. Manter vacinações, o período de vacinações, isso é importante. E o tratamento junto, né, com os cachorros doentes também. Um local até para recolhimento, que é um projeto já da Patinhas Mãos Amigas, de recolher e fazer até uma parceria com o comércio local devido à alimentação dos cães, se a prefeitura não tiver condições de arcar. Porque primeiro nós temos que saber, dentro do orçamento, o que tem de verdade e o que é colocado verdadeiramente em cada orçamento.
né? E nós também, eu quero dizer a vocês que eu estou com muita alegria, eu acho que os deuses estão conspirando, né, para um novo momento na nossa vida, de repensar, de olhar nossa terra, nossa riqueza. E agora tem um doutor Luciano, que é um grande sanitarista, que está morando em Monte Verde, e ele é da Fiocruz, está aposentando e quer vir dar uma força nessa área para nós. Então, eu acho que nós vamos estar bem amparados e nós vamos estar bem direcionados nesse trabalho com os cães. Você quer falar? Não, você queria completar uma coisa? Pode falar. Esse aí está funcionando. Não, mas pode botar aqui. Fala aqui, Juninho. Ô, Juninho, fala aqui. Tá. Boa noite a todos. Só queria até informar também que nós temos uma preocupação muito grande com o calendário correto da vacinação, principalmente antirrábica. Todo ano. Na região do Monte Verde, nós ficamos sabendo que os cães não foram vacinados no período correto e aquele local tem grande incidência de morcegos. E isso pode servir de transmissão de raiva humana. Então, o tratamento dos cães da doença da raiva previne a raiva humana, que é uma doença que mata. Então, a gente tem essa preocupação com os animais e principalmente com as pessoas. A vacinação no calendário correto é importante. E também quanto ao serviço de castração, para que realmente o público-alvo seja atendido, levar esse serviço até as comunidades, em parceria com as associações desses locais. Porque nós tivemos aí no município alguns episódios com serviço de castração e informações de que pessoas até mais privilegiadas levavam seus animais, enquanto outras que com menos condições não tiveram acesso ao serviço. Então a gente quer tornar isso democrático, que abrange realmente a quem precisa. Obrigada. Ok, respondida a pergunta número 2. A terceira questão. Senhora candidata Helenice Delgado, gostaria de saber qual sua proposta para resolver definitivamente o problema da água em Ibitipoca. Alguma proposta para ampliar a rede e a capacidade de captação da água? Alguma proposta para utilização do poço artesiano existente no residencial Alcateia do Luiz Chapéu, que poderia ser distribuído por gravidade para a região próxima? Sim, é complicado. Nós sabemos que o problema de água que afeta aqui Ibitipoca, ele vem aumentando devido à quantidade também de habitantes e usuários, óbvio, né? Porém, não é só aqui. Eu tenho andado e tenho falado nas comunidades e conversado com as pessoas. Realmente, a nossa região as águas estão diminuindo. Isso é um problema, né? Devido à nossa queimada, que foi essa tragédia, né? Essa tragédia horrível. E como o Brasil está pegando fogo também, tudo isso influencia na nossa água. Há um tempo atrás, quando vereadora, depois fui presidente do DEMAI, da associação do DEMAI, e conversando com o pessoal da Ibitipoca, aqui tinha uns que tinham água, outros não tinham. Então foi uma polêmica muito grande quando foi se colocar o hidrômetro, porque as pessoas queriam que todos pagassem a mesma quantia, sendo que tinha diferenças de habitantes e de usuário. Não era justo para a comunidade. Enfim, hoje sabemos que a água daqui é pouca. E isso vai dar muitos problemas, sim. Porque nós temos que ver a viabilização exata de trazer as águas sem bombeamento. Porque faltou luz, faltou a água. E um local sem água vira um terror. Ninguém quer ficar. Local com cheiro ruim de esgoto e sem água é para ir embora dali. Não tem como ficar,
né? Então, nós precisamos ver as cisternas que nós precisamos ter também em alguns lugares para que a água de chuva possa ser utilizado para as donas de casa. Nós precisamos fazer essas captações, que é muito importante. Precisamos olhar as nossas nascentes, fazer um trabalho com a escola e o IEF e toda a comunidade, para que a gente possa fazer um estudo de viabilidade, não para sempre da água, porque nada é para sempre, nada, infelizmente, né? Mas a água é o maior bem que a gente tem. Então, nós precisamos, sim, tomar atitudes dentro de planejamentos, com poços também, porque nós sabemos que um momento vai precisar. Agora tem a velha Ibitipoca, a nova Ibitipoca, a próspera Ibitipoca, são várias Ibitipocas dentro de uma só. Nós temos que saber desse desordenamento em relação à água, né? Os canos, para onde estão tendo perdas também, ou não. Tem que ser um estudo sério junto ao DEMAI e até com a Universidade Federal, com a empresa Júnior, para que a gente possa fazer, em custos bem menores, levantamentos rápidos de uma comunidade que está emergentemente pedindo socorro. E sempre. Pois não. Vou pedir para aguardar terminar as 12 perguntas, e aí a gente vai ter um momento da fala, depois abrir para pergunta. Na hora que eu passei o roteiro, você não tinha chegado ainda. Ok? Obrigado. Podemos ir para a próxima questão? Ele, acho Quer que falar, ele vai falar Fique à alguma vontade. coisa. Então, frisando, né, a questão aqui de Ibitipoca com relação à água, aqui tem a característica de em dias tradicionais, né, ter a população que aqui consome, e em feriados e outros eventos essa população quadriplicar ou até mais, né? E a água daqui é bombeada. Então a gente prioriza no nosso plano de governo a utilização dessa água vinda por gravidade, porque mesmo que se coloque um gerador numa situação de falta de energia, mas gerador também estraga e bomba também estraga. Então essas coisas nos preocupam. Agora a água por gravidade é a garantia que vocês não ficam sem abastecimento. Então é uma intenção que nós temos de viabilizar esse serviço para prestação com qualidade para vocês. Se você quiser retirar o microfone com ele na mão, tudo bem. Ah, tá. Vou deixar aí também. Bom, próxima pergunta. Qual o seu plano a respeito da urgência ambiental no mundo e, em particular, em Ibitipoca? O mundo, né? O mundo todo agora tem que olhar mesmo pelo meio ambiente, porque nós não temos mais como negar isso. Negar isso é negar a vida, né? Não tem jeito. Então, agora, nós temos que mudar as posturas da escola, nós temos que mudar a nossa postura de comunidade e fazer todo mundo a nossa parte também, né? Isso não é só o poder público, mas nós precisamos fazer o projeto Reciclar, que é muito importante nas comunidades, e esse projeto vem justamente já para separar o lixo, para que a gente tenha, né, bons aproveitamentos também em relação a esse lixo, né? Precisamos fazer a educação ambiental uma disciplina nas escolas, bem fortemente trabalhada, porque a educação é que vai transformando tudo isso. Se nós temos ainda hoje uma consciência, é porque nós fomos trabalhados, né? E estamos sofrendo na pele. Então, o meio ambiente, no mundo como aqui, está pedindo socorro. E tem que ser projetos que viabilizem e que ajudem na preservação, tanto da nossa maior riqueza, que é a Ibitipoca. A preservação passa pela água, pelo lixo, né, pelo esgoto, que nós já sabemos disso tudo.
Mas o que nós precisamos? Nós precisamos estar sentados juntos para ver que, de fato, o que nós vamos fazer para melhorar com a comunidade aqui dentro. Nós precisamos pontuar as prefeituras dentro da comunidade. Não é a comunidade dentro da prefeitura. Mas a prefeitura tem que estar, porque nós temos que gerir, saber quanto de dinheiro que vem para o meio ambiente. Porque fala-se uma coisa, depois não tem. Então, nós temos que botar projetos que vão ter condições econômicas para cada comunidade, principalmente as mais importantes turísticas. Então, nós precisamos, sim, fazer um levantamento muito forte aqui sobre esse papel, né, que nós temos que limpar as nossas comunidades, nós temos que cuidar das nossas comunidades, fazer florescer, florir, né? Então é muito importante que a gente esteja antenados todos. Dentro do meu programa eu estou bem detalhado. Vocês querem que eu leia algumas coisas assim, ou eu posso só falando? Não sei como é que está sendo depois. Vocês podem me falar também, né? Fica à vontade, a dinâmica. Não... Respondendo as questões, a gente vai seguindo. Isso. Fica à vontade para ler. A criação do projeto Recriar, que eu falei, né, que visa gerar renda a partir da reciclagem integrada também, incluir práticas ambientais nas escolas, como eu falei, a formação também de capacitação em práticas agroecológicas e as questões ambientais, que serão muito importantes, e há ações também de proteção e defesa dos animais, atuar junto aos órgãos também para revitalização do Rio do Peixe e outros rios, né, também, revitalizar os leitos dos rios com os plantios, que nós temos que ter também, falar em plantio, um horto que tem as nossas sementes, que nós temos que fazer esse momento do semear, de fazer um horto para fazer o reflorestamento das nossas localidades que estão ficando peladas, sem árvores. Nossa cidade está precisando de pomares populares, né? De jardins. Isso tudo atrai pássaros, isso tudo atrai turistas, isso tudo atrai a beleza para dentro de nós. Isso é muito importante. Incentivo de práticas de compostagem doméstica com alternativa sustentável, também, né? Ao descarte de resíduos orgânicos, a criação de uma cartilha para orientar e descartar corretamente os resíduos, isso é muito importante, né? De construção civil e de móveis usados, porque isso é complicado também, né? A gente sabe, então nós temos que fazer isso aí. Criar o projeto de arborização, que eu já expliquei para vocês, orientar e incentivar as empresas da cidade para as adoções de técnicas de sustentabilidade, com responsabilidade ambiental. Então, isso aí no meio ambiente entra também a tal sacolinha de plástico, né? Que a gente precisa de combater muito e usar mais, né? Biodegradáveis e tudo mais que possa não ferir o nosso meio ambiente, tá bom? Se esqueci de alguma coisa, depois a gente fala, se perguntar. Podemos seguir, então? Ok. Quinta questão. Qual a sua proposta para jovens e crianças, uma vez que em Bitipoca e região não tem atividades socioeducativas, embora a MAI tenha algumas propostas nesse sentido, mas carece de investimento? Bom, a primeira coisa que você já falou, que a MAI já tem os projetos, né? Então, nós vamos aproveitar esses projetos e vamos ver o que nós vamos poder fazer, né? E em parceria, junto à comunidade, e eu acho que a escola e a educação têm um papel fundamental com o esporte, que é muito importante, uma quadra que nós já temos, né? E poder melhorar muito mais outros esportes. Eu pretendo fazer campeonatos locais
Nós estamos com uma juventude, muitos professores de educação física, nós estamos com uma equipe maravilhosa, com a terceira idade, com esportes para a juventude. Nós queremos dar um impulso muito grande nos esportes nas comunidades, porque em todos os lugares, gente, foi pedido que não tem nada. E também a inclusão digital, que é muito importante. Nas praças tem um Wi-Fi, né? Isso é muito importante para se ter uma comunicação hoje. Em momentos agora que nós vamos demorar ainda um pouquinho da pandemia, é fundamental que nós tenhamos, né? Todo mundo tenha uma internet, pelo menos na praça. E Bitipoca carece muito disso, nós sabemos disso, né? Então, nós estamos com um programa maravilhoso em termos de esportes, municipais, intermunicipais, e vocês podem ter certeza que nós vamos fazer um diferencial na educação em termos de esporte, com vários projetos dentro da comunidade e aproveitando, como em outras comunidades já tem, reativando esses projetos com a comunidade. Mais alguma? Ok. Aqui, só uma. Só para complementar o que a Helenice falou, também nós temos no nosso plano de governo o cinema itinerante. Também esqueci. Esse resgate da cultura nas localidades. O cinema itinerante ele vai ser levado nessas comunidades. E uma coisa também que nós temos conversado, eu atualmente como vereador, eu vejo que, e vocês como associação, o município ele destina subvenções para algumas entidades ou associações já específicas. Nós pretendemos que, igual vocês falaram, que tem um projeto socioeducativo que carece de financiamento. A subvenção ela deve ser proposta para as associações que tenham interesse de utilizá-la para a realização desses projetos. Isso torna também mais democrático e atende melhor todas as associações e entidades. Ok, sexta pergunta. Senhora candidata Helenice Delgado, qual sua proposta para que o posto de saúde funcione de forma efetiva aqui na Vila de Bitipoca? Bom, primeira coisa que o posto precisa ter é pelo menos uma assistente ou uma técnica que possa ficar aqui como um posto aberto, né? Principalmente final de semana. Nós sabemos que nós temos condições de, junto à Universidade Federal, arrumar médicos que possam estar estagiando no último período e vir fazendo um rodízio de dias e finais de semana mais importantes aqui para Bitipoca. No mais, gente, o que nós precisamos numa comunidade é médico também. Se nós trocarmos todo dia de médico, eles trocarão de medicamentos. Eles não terão uma história com o paciente e nem com o médico. E isso eu senti porque quando fui vice-prefeita, e antes o meu marido trabalhava nos PSFs, e ele tinha uma intimidade tão grande com o seu paciente que ele já sabia até o que ele ia precisar na outra semana. Então, é essa situação que está faltando no nosso município. Nós precisamos de pessoas que tenham comprometimento, que sabem o que é morar afastado longe de uma santa casa, como eu moro. É saber que quando a gente mora numa comunidade que vem lá do campo para vir aqui, o médico foi embora porque ele atendeu só 12 pessoas e não se importa com quem vem a cavalo, ou de charrete, ou de carona. Quem tirou o leite para ele, quem fez alguma atividade. Vocês sabem que hoje, na zona rural, nós que moramos lá, temos que ser retireiros, temos que ser tratadores de porcos, temos que fechar galinheiro, temos que colher ovos, temos que cuidar da nossa cerca. Então, quando a gente vai a médico, é porque a gente já não está aguentando mais. E você chegar e não ter é muito ruim.
e saber que ali não vai, não sabe quando. Esta é uma das metas mais importantes do nosso governo. Eu tenho equipes de médicos. O doutor Eduardo Freitas está me apoiando em orvalho, manejo. Eu tenho muitos médicos, doutor Luciano, que é sanitarista, o meu esposo, doutor Licínio, médico conhecedor do PSF. Como eu vou acabar com a saúde? Jamais em tempo algum. Eu vou fortificar. Eu vou fortalecer os PSFs. Eu vou fortalecer onde estamos mais fracos, que é na zona rural. Não serei prefeita de querer fazer o êxodo rural. Porque isso é um absurdo. Esse complô todo de quem mora longe tem que ter o pior, a pior estrada, não ter calendário, não ter visita de prefeito, não ter visita de secretário de saúde para vir ver como é que está o posto. Como é que é isso? Isso não é brincadeira, não. Isso vem um dinheiro certo para se ter uma pessoa para fazer. Olha bem como é que está tratada a nossa saúde. A única cidade que teve mais morte na Covid foi a nossa. O Luizinho não teve, vizinho nosso. Passa lá todo dia para vocês verem. É a Ferino Febre, é o PSF ali, é a saúde da família onde tem que estar. Nós precisamos fortalecer a Santa Casa, mas mais que isso, precisamos fortalecer as comunidades. Quem vai lá por conta de uma dor que podia ser conduzida dentro da comunidade. Foi tirado enfermeiras antigas da comunidade. Foi tirada várias coisas da comunidade na saúde. Para se colocar dentro de uma Santa Casa, talvez. Mas e a população? Ela precisa de ser a base com saúde. Então não adianta a gente falar até de saúde quando nós temos saneamento básico que passa aqui. Quando nós não temos o saneamento básico e passa um copo fedendo no nosso nariz, que a gente tem vergonha de trazer os turistas. Às vezes fala, nossa, Helenice, não tem como você falar com esse homem, não, está muito fedendo aqui. As pessoas falam isso para a gente. Isso é ruim para a nossa imagem. Então nós temos que pensar nisso, urgente, para muito tempo. Isso já tinha que ser melhor do que qualquer obra de asfalto, qualquer coisa. É pensar nos postos de saúde, na saúde. O que nós queremos é educação e saúde e estrada. É isso que a gente precisa. Saúde é primordial na vida da gente. E tem que ser respeitado quando a comunidade pede. Nós queremos tal enfermeiro, tal enfermeira, ser escutado pela comunidade. Ela que é boa, ela que faz, ela que acontece. É isso que torna uma saúde melhor. Não é eu chegar lá e tirar a pessoa, mas ouvir a comunidade. Vocês querem tal médico, não querem? Como é que é isso? O que está acontecendo? É essa comunicação que tem que ter na saúde, na educação, em todo momento, numa gestão pública. Eu tenho que trabalhar 4 anos, não é 1 ano, ou meio ano, ou 1 mês. Eu ganhando, vocês podem ter certeza. Nós vamos trabalhar arduamente para melhorar cada dia mais. E vocês vão saber, de fato, quanto veio de dinheiro para a Covid, onde foi empregado cada tostão, e por que se fez alguns cortes e outros abusos acontecem em outras áreas de saúde. Sétima pergunta. Qual sua proposta para a revitalização, manutenção e preservação do patrimônio histórico da Vila de Conceição de Ibitipoca? Bom, isso é uma das coisas assim mais atrativa de Ibitipoca, fora as nossas águas, a nossa natureza,
A nossa riqueza é o que está aí, em pé, há séculos, contra tudo e contra todos. Estão aí os patrimônios nossos. Esses têm que ser preservados. Quanto vem de cada patrimônio? Quanto é empregado aqui? Não tem uma participação. Eu lembro que quando fui vice-prefeita, e a Fatinha está aqui, trabalhou como do departamento da Secretaria de Patrimônio Histórico, era 3,5 a pontuação do município. Nós trabalhamos uma quantidade com o IPHAN, e todo mundo sabe, o Nelson sabe, e todos nós sabemos, que foi um trabalho grande para que a gente conseguisse muitas coisas, poucas coisas em muitos anos. Porque depende muito da pontuação de quanto vem. Quanto mais você cuida, o dinheiro vem. Agora, é colocado todo ou o prefeito só coloca 40%? Porque o Henrique trabalhou, ele sabe. Ele pode falar. Se quando é assim, esporte põe bem pouquinho. Não vai dar, nem dá bola para os outros, não. Para com isso. Outra hora, no meio do turismo, fala o quê? Fala tudo isso. Ou também chega na hora do patrimônio histórico, fala o quê? Não, nós não vamos ter dinheiro. E também não tem projeto. E também não busca os projetos. Então, nós vamos garantir tudo isso. Uma pontuação grande, porque não é só aqui, tem vários lugares no município que precisam urgentemente ser olhados. E eu, como professora de História, aposentei, tá aqui o Henrique foi meu aluno, e muitos outros, eu falo para vocês, eu tenho esse compromisso com o lado histórico do nosso município. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, não? Sim. O Juninho ia falar. Completando também no nosso plano de governo, a gente pretende a criação de museus comunitários. Salas também, ou salas. Isso, então, porque é uma forma, né, de valorizar a nossa história e a história das comunidades. Oitava pergunta. Senhora candidata Helenice Delgado, qual sua previsão para a realização de concursos públicos para as áreas de saúde, educação e segurança? Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver é o seguinte: concurso urgente. Tem muitos anos que a nossa prefeitura não faz concurso. E vocês viram agora que a ouvidoria tem que ser uma pessoa concursada, não pode ser uma pessoa, né, contratada. Então, nós precisamos urgentemente, o Dó como vereador, ele sabe disso, que as pessoas estão cobrando, né, Dó, esse concurso público, e ele também já me pediu que fizesse isso dentro do plano. Isso é muito importante, gente, porque eu fui concursada, assim como meu marido foi concursado como médico e, graças a Deus, a minha filha também. Então, a gente sabe da importância de um concurso, ganhando pouco ou muito, mas você tem uma estabilidade e você também tem um interesse muito grande para aquela empresa, para aquele local que você está. Você doa mais, porque ali passa a ser a sua vida, né? A sua continuidade. Isso é muito importante. Então, faremos um mapeamento e concurso para as áreas que forem mais necessitadas. Nona pergunta. No seu entendimento, por que antes, quando a vila tinha menos moradores e um turismo mais lento, havia policiamento e agora não? Qual sua proposta relativa a um policiamento permanente em Ibitipoca, nos conferindo segurança e manutenção da ordem? Bom, Ibitipoca teve e foi tirado, né? E tiraram, agora já está falando que vai voltar, né? E nós sabemos, que eu tive com o comandante, que isso do policiamento
é um problema que está tendo de efetivo realmente no estado de Minas, que tem que ser, eles têm que realmente fazer concurso e chamar novos policiais, que está tendo uma defasagem, sim, e vai ter muito mais, porque pelo jeito vai custar ter concurso, e a gente precisa de concurso, né? Mas eu acredito muito que depois, quando a gente estiver lá dentro, e que a Margarida também vai estar em Juiz de Fora, nós precisamos de pessoas que tenham respaldo político, porque a gente consiga uma pessoa e passar Lima Duarte para um batalhão. Isso é que é mais importante. Se passar Lima Duarte, que nós vamos conseguir, porque temos deputados, gente, esqueci de falar. É importante isso. Político não vive só com empresário. Político vive com deputados, que você faz uma história de convivência e de trocas, que eles vão dar emendas que vão aparecer na administração transparente de onde foi aquela emenda que o deputado trouxe. Isso é muito importante. Então, quando se tem muitos deputados, aqui nós temos o Antônio Jorge, que é um médico também que nos apoia, que está querendo ver Lima Duarte fazer uma mudança de verdade, eles estão acreditando nisso também, que nós temos muitas e muitas condições de trazer um policial para cá, sim, principalmente em dias de festas, que é importante. Agora, vamos fazer o fiscal de postura. O fiscal de postura tem que ter numa comunidade como esta, sim. É importante ter um fiscal de postura, né? Isso é muito importante, ajuda no dia a dia, ajuda nas pequenas ocorrências que pode haver aqui na vila. Mas uma guarda municipal, nós temos que ver o procedimento legal com quantos habitantes podemos ter. Se tiver condições para ter 2, para fazer a guarda municipal, nós podemos fazer uma parceria, sim, dentro das secretarias de segurança, junto com a comunidade, como o Dó muito bem colocou, com uma parceria com a associação. Isso também é uma coisa muito viável e tranquila. Agora, aqui nós precisamos ter também olho vivo na entrada, né? Precisamos ter uma câmera na entrada. Isso é importante para um caso houver alguma outra atividade, um assalto, uma coisa muito mais séria, que nunca vai acontecer, se Deus quiser, mas nós precisamos ter segurança. A vila precisa ter segurança, porque não é só o turista, não. Os moradores precisam ter segurança. Isso é importante. E se uma vila tem uma associação atuante, com certeza nós vamos fazer uma parceria e nós vamos ver, a primeira situação será essa, dentro da legislação e junto com o jurídico e, claro, né, gente, com orçamento também. Mas não ficaria caro, como o Dó já até levantou ali, né, os preços e tudo, de ter esta guarda. Tá? Mas vocês podem ter certeza, a segurança é importantíssima, não só aqui, como na cidade toda, está precisando realmente, todo mundo está se sentindo muito inseguro, né? Cada vez mais. Então, nós precisamos nos resguardar e prevenir o máximo que puder. Inclusive, com também palestras, como a comunidade pode reagir em casos que ocorra alguma interferência de violência forte. Isso é importante, né? Isso é importante. Queria aproveitar também, comentar com vocês. Eu não me lembro em qual gestão que o policiamento daqui foi retirado, não me lembro desse... A do Azenclera. E o que acontece? Quando se trata de outras esferas que não a municipal, é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado e delicadeza em se tratar. A Polícia Militar é uma responsabilidade do Estado, como sabemos. Nós tivemos todo o cuidado, não é de hoje, de
questionar o comandante da Polícia Militar o porquê que aqui em Bitipoca não tem mais esse policiamento. E ele nos informou a questão do efetivo. Ele até citou para mim de uma forma muito séria como que você pode falar algo sobre policiamento é uma responsabilidade do Estado, tem um déficit de efetivo e a gente pretende buscar que isso seja resolvido. A nossa função é de empenhar nisso. Enquanto isso, o papel do fiscal de postura nas comunidades, ele, com o poder de polícia, é fundamental. Já ameniza muito questões aí que vocês podem estar tendo problemas desse tipo, talvez desordem, barulho, algumas coisas assim que possam trazer desconforto e incômodo aí para vocês. Então, esse fiscal acho muito importante. E uma coisa também que a gente precisa trabalhar é a prevenção de crimes, para a gente ter uma cidade mais segura através dessas câmeras que, em pontos estratégicos, vai trazer mais segurança para vocês. Ok, a 10ª pergunta parece já ter sido contemplada na fala, mas vou fazer, e se quiser discorrer sobre mais o assunto, não há problema. 10ª questão: qual a possibilidade de incluir no seu plano de gestão a criação de uma guarda municipal que possa atender às recorrentes questões de ordem pública no nosso distrito? Isso aí, muito bem. Eu até já falei, né? Esqueci, desculpa, porque a gente vai falando e vai... Porque está tudo isso já dentro do nosso plano, gente. E, então, essa guarda municipal já tinha sido pensada também e nós vamos ver esse orçamento, realmente, o que tem de orçamento para isso. Nós não podemos também ficar prometendo e falando, porque aqui não é de promessas, principalmente porque eu nunca fui prefeita, eu fui vice. E eu brinco com o Juninho que ele vai ser um vice feliz, que eu não vou traí-lo, porque eu não sou mulher de trair. Então, eu brinquei isso com ele outro dia, né, gente? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos aqui para fazer a coisa séria, a coisa acontecer. Nós não estamos brincando, né? Isso é muito sério, tudo isso. Inclusive a nossa segurança, sim. Lá em Lima Duarte é pedido nos bairros mais pobres que a polícia passe, que tenha guardas municipais. Mas isso tudo precisa também de orçamento. Nós sabemos que passa por isso. E nós sabemos que esse ano, também como este que está passando, é um ano difícil. E os outros também serão, todos serão. Mas nós vamos ter que fazer o melhor que a gente puder, com o pouco que nos restar. E eu acho que nós vamos poder fazer tudo isso, se a gente tiver com uma ligação grande dentro da associação e todos quiserem o mesmo objetivo e a gente fechar dentro do que vai ser colocado em termos de segurança com vocês. Isso é muito importante saber isso. Depois temos que voltar aqui para ter outra reunião em cada pontos diferentes e mais específicos. 11ª questão. Qual sua posição a respeito da realização de grandes eventos em Ibitipoca em datas coincidentes com feriados prolongados, uma vez que, nessas ocasiões, tem acontecido excessiva presença de visitantes, criando caos no trânsito, problemas de abastecimento de água e luz, além de lixo e desordem espalhados pela vila? Bom, você vê, né? O que é ficar famoso, né? Ficou famoso demais, agora todo mundo quer fazer evento mesmo, né? E o evento é importante, gente. Todos os eventos são importantes. O evento, ele atrai, ele interage, né? Ele traz crescimento para a gente e para o outro. É muito importante os eventos. Os eventos juntam os desejos, as vontades. Eventos é a coisa importante. É como missa, é como procissão. Os eventos de uma comunidade, né? É onde a comunidade está trabalhando alegria, o potencial da felicidade. Mas ele não pode trazer problemas sérios para uma comunidade. O que falta? Eu já tinha até conversado, e é uma coisa importantíssima, o calendário daqui.
o calendário para que a gente possa ter o ano todo. Para que a gente possa respeitar feriados também, para que não tenha eventos imensos, que vai atrair muito mais pessoas. E a gente passa, às vezes, final de semana, mais vazios. Eu acho que a gente precisa de organizar a vila, através da associação. E a prefeitura tem que estar aqui organizando, ajudando a organizar tudo isso. Esses eventos não podem coincidir também com grandes festas da cidade. Então tem que ter um calendário específico para Ibitipoca que também tem a ver com o de Lima Duarte e de outras regiões. Porque nós precisamos saber que nós temos agora a Serra da Mantiqueira, a Serra Negra, ali do Monte Verde. E ali é um potencial maravilhoso, que precisa ser trabalhado. Então, nós precisamos direcionar um pouco o turista. Essa criação de muitas coisas lá para o Souza, para tudo, vocês viram o quanto já foi melhorando as comunidades. E as pessoas vendo que a riqueza está aqui, não está lá fora. E às vezes a gente não valoriza o que a gente tem nos nossos pés, né? E a gente atropela com medo de um ganhar mais dinheiro do que o outro. Vamos preservar que todo mundo vai ganhar. Vamos planejar. Vamos fazer esse calendário junto com as associações. Eu vou trabalhar com o conselho, gente. Conselho de gestão. O conselho das comunidades. Aí vocês vão poder ver. Não, tem tantos mil para isso. Ah, dona Helena, mas não tem só aqui. Tem em outro lugar também. Então, nós vamos discutir isso. Isso aqui já será um local que a gente pode sempre aproveitar quando estiver em funcionamento, ou lá na MAI, né? Também no centro. Nós temos muitos lugares para se reunir e fazer esses questionamentos e posicionamentos que hoje estão de uma forma, amanhã está de outra. Mas nós temos que ter esse compromisso com esse calendário, com essa postura de planejamento, né? Para que não atropele. As pessoas falam, eu queria ir lá para Ibitipoca, mas tem isso aqui hoje. Então, o próprio Lima Duartino fica dividido, né, Cleusa? Quantas vezes a gente quer vir? O Licínio era assim, toda festa ele queria vir para cá, nunca lá. Entendeu? Ele está lá a tela de fora. Mas então são essas coisas que às vezes dão duas grandes festas. Então nós temos que aproveitá-las todas. Ressaltando a importância desse calendário de evento, haja visto que se coincidir um evento de grande porte, por exemplo, trazer um cantor famoso para cá, numa época em que aqui estiver havendo outra festividade, acredito que o trânsito aqui não comporta. Não, nem água, nem luz. E muda a rotina de não tem condições. Todos os moradores da Muda porque tem gente que não chega em casa. É verdade. Justamente. Então, esse calendário é muito importante, lembrando, porque é a prefeitura que libera o alvará para o funcionamento desses tais eventos. Então, com o calendário, a gente tem condições de fazer um mapeamento, de saber se aquele tipo de evento vai ser suportado para que as pessoas que venham participar dele, os moradores da vila, tenham as mesmas qualidades e o sossego, esses episódios de evento. Bom, 12ª questão e última. Senhora candidata Helenice Delgado, sabendo que a não utilização de sacolas plásticas e materiais descartáveis vem sendo uma tendência nos grandes centros turísticos e históricos, qual seria a sua proposta para essa questão que colaboraria para a redução do volume de lixo produzido na vila? É verdade. Nós sabemos, e nós já até falamos isso lá na frente, né, gente? Eu acho que nós vamos precisar, junto à associação comercial, né, e também o comércio local, trabalhar, não impor, mas para a gente ir reduzindo esse material. E todos nós, e cobrando também, e levando sacolas para os supermercados. Isso é muito importante. Os exemplos é que arrastam, gente.
Eles é que arrastam. E aqui tem dado muito show disso, viu? Com todos os problemas. Eu estou vendo tudo muito bem arrumado. Os pontinhos aqui também, tá bem feitinhos, tá? Isso a gente tem que ver as coisas boas também que estão acontecendo. Mas nós temos que saber que nós temos que talvez mudar até a legislação municipal. Não é não? Colocando um projeto de lei que também possa fazer essas substituições, né? Isso é muito importante. Esqueci alguma coisa ou falei tudo? Como é que é, Juninho? E eu queria também destacar no nosso plano de governo o projeto Reciclar, né? Eu já falei. Sim, desculpa. Não, mas pode falar. A criação da moeda social, no caso, a pessoa junta o seu material descartado, troca por essa moeda que seria uma forma de se obter renda sem poluir o meio ambiente. Então, acho que essas noções de meio ambiente, também introduzidas nas escolas, como carga curricular, vai ser muito importante para futuras gerações também. Ok, pessoal. Foram feitas todas as 12 questões propostas, né, pelas pessoas da comunidade. Agora fica a seu critério, senhora candidata, se quer responder as perguntas do pessoal ou discorrer um pouco mais sobre o seu plano. Tá. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre a moeda social, que é o que nós estamos pensando em implantar na cidade, como acabar com o lixo. Uma das coisas mais importantes nós queremos fazer com a agricultura familiar, né? Uma parceria para que a gente possa trocar o lixo, o que foi a pessoa juntou em papelão, em latas e tal, em trocar em uma moeda social. Isso aí vai ajudar a diminuir drasticamente o lixo e nós vamos transformar isso economicamente nas comunidades. Eu acho que isso é uma principal importância econômica ambiental. É a gente começar a pensar nessa situação da moeda social como troca do que sobrou, do que está passando, para que outras famílias possam também estar alimentando melhor com qualidade. Porque isso não vai ser em mercadinhos pequenos trocas, né? Não é em grandes mercados, não vai atrapalhar os grandes. E sim ajudar as pessoas também que estão precisando no momento agora de pandemia e tentar trocar o lixo pelas flores, trocar varredeiras para plantadeiras, jardineiros, né? A gente melhorar essa situação. Isso é muito importante, esse é um compromisso que a gente tem que ter com vocês e com a gente mesmo, né? Eu queria agradecer, eu acho que eu falo demais, até esqueci, gente, do meu vice, o Juninho, se ele não pegar o microfone, né? Mas é claro que o meu vice é um menino que está preparado, é um rapaz que tem também uma trajetória política, né? Inclusive como também conselheiro tutelar por 2 mandatos. E 2 mandatos de vereador. O Juninho é um menino que tem um nome bom, do PSB, e nós temos muitas afinidades, porque ele trabalha muito no lado social. Isso é muito importante, que eu quero dizer, sabe, Nelson, que eu estou muito feliz essa noite de estar mais uma noite com vocês aqui. Eu brinquei que eu fui a primeira, a 01, para marcar a reunião aqui. Porque mais eu queria ver vocês do que talvez vocês até ansiassem, né, ficassem ansiosos para essa reunião. Eu queria muito mais ver vocês, estar com o nosso candidato aqui também, vereador, que hoje vereador, candidato também o Dó, que sempre vem ajudando Ibitipoca. Nós estamos com outros candidatos, nosso vereador o Lucas, o Alisson, a Fatinha, o Guilhermando,
Mais algum que eu esqueci de algum vereador? O Luiz, olha, o Henrique. O Henrique, ele não é do meu partido, mas ele é candidato a vereador também. E ele é da minha família. Isso é importante a gente falar, né? Isso é importante saber quem estão as pessoas aqui. Quero agradecer imensamente a todos vocês pela paciência e pedir a vocês, humildemente, que leia o nosso plano. Parece que vocês tiraram muita coisa lá de dentro do plano, até desconfiei que vocês já tinham visto o plano, né? Mas eu fiquei tão feliz da gente estar tão alinhado, tão interagidos, e eu estou tão à vontade que eu me sinto em casa. Me sinto em casa porque desde pequena eu subo a serra com meu paizinho. E ele foi batizado aqui, tinha terra aqui, e eu desde pequena conheço toda a história. Mais que qualquer um daqui, eu também sou daqui. Então, todos vocês merecem o meu carinho, o meu respeito, mas, acima de tudo, o meu trabalho, a minha honestidade, a minha honra, porque eu não vim aqui só agora, eu virei para aqui para sempre. Mas é a última vez que serei candidata, porque uma vez o Mauro falou para mim assim, não mexe mais com isso não, dona Lenice. Quando uma vez eu bati na trave, né, Mauro? Nós quase entramos, mas eu sou uma mulher teimosa. Eu sou da roça, moradora, eu sou dura. Meu marido tentou me virar, a minha filha, que é coração mais mole do que mãe e esposa, mas eu tenho uma obstinação. Eu quero abrir a caixa preta da prefeitura. Eu quero que todos tenham o mesmo saber que eu das coisas públicas, porque é a nossa vez, é a nossa hora. Eu peço para vocês e aos nossos queridos amigos aqui da Ibitipoca que estão em casa me ouvindo, vote em mim e no Juninho. Vocês vão estar bem representados. Muito obrigada de coração para vocês. Que Nossa Senhora nos abençoe. Senhora candidata Helenice Delgado, fica à vontade para responder algumas perguntas? Sim, à vontade. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta a ser feita? Elin? Acompanhado a sua trajetória. Uma questão que eu já falei com os outros candidatos aqui a prefeito é a questão da creche aqui em Ibitipoca. Que a gente tem muitas mulheres aqui que são trabalhadoras e têm filhos, e muitas têm que trabalhar para pagar uma babá para cuidar dos filhos. Então eu queria saber, apesar de eu ter ouvido de pessoas que trabalham dentro da área de educação, na atual gestão, existe um atravanco da lei aí que precisa de 150 crianças para poder pagar uma gestão de cuidador, de psicólogo, essas coisas todas. Mas o poder público também pode se dirigir a um órgão, né, e mudar essa lei, né, porque é um absurdo. Se você pode pagar uma pessoa para cuidar de 15 crianças, é o mesmo melhor do que cuidar de 150, né? Então parece que tem uma travanca. Eu queria saber qual que é a sua proposta diante dessa área de educação, porque aqui tem muitas mulheres trabalhadoras, inclusive existe uma demanda de mão de obra e uma escassez de mão de obra por causa desse problema. E foi prometido nas outras gestões e até hoje não se aconteceu isso. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que tem essa questão da lei, né? Então, assim, tá tudo bem, pode ser que isso não aconteça, mas se não se fizer nada, nunca vai acontecer. A lei tem que mudar, porque é necessário. A gente vive num lugar que
precisa. Senão todas as trabalhadoras vão ter que continuar pagando babás para poder trabalhar. Então eu queria saber qual é a posição de vocês em relação a isso. A sua posição, a disso. Obrigado, Elinho. Obrigada, Elinho. Elinho, você tocou num ponto que as minhas amigas sempre pediram. Uma creche, um lugar para ficar as crianças, porque elas trabalham. Inclusive, nós sabemos que uma creche, porque eu ganhei do Haddad na época, aquela creche lá, aquela é uma creche modelo, para um lugar de uma cidade maior, que tem que ter 100 e tantas, 200 crianças, 300. Mas o que você faz com uma sala de crianças pequenininhas? A educação infantil e a pré-escola, ela tem pouco dinheiro, ela não tem muito dinheiro. A Teca sabe disso, os professores. Mas você pode fazer uma creche, uma sala municipal, onde também, dentro da própria escola, que às vezes não fica lotada dia, de manhã, de tarde, de noite e finais de semana, um local que as mães possam também ter um lugar para as crianças ficarem, para elas trabalharem. Isso tem que ser pensado junto com a superintendência de educação, devido ao local, ser um local com pessoas que trabalham. E só na segunda-feira que elas têm folga. Elas folgam na segunda. Então, esta creche tinha que ser também final de semana. E só na segunda não funcionar. Ter uma folga na segunda, ou segunda e terça, ter folga, diferentemente do horário regular das escolas. Porque aqui nós precisamos ter pessoas que estão comprometidas com o trabalho da comunidade. Se elas não têm aonde deixar nossos filhos, com quem vai deixar? Isso cabe ao Ministério Público. Se isso tem lei fechada para isso ou não, nós vamos descobrir agora. Porque os prefeitos acham que são muito caro para ter uma escola de pequenininhos, uma sala. Mas não vê que, por exemplo, para fechar os Lopes há 2 anos, que o Dota aqui ajudou a gente lá, para não o fechamento das escolas, para tirar 30 crianças e levar para a rua, em um ônibus gastando com combustível, fora a criança não aguentar, gente. Uma criança pequena, ela é frágil, ela não aguenta uma viagem e de volta sacolejando. Que aprendizado vai ser esse? Eu acho o melhor aprendizado é aquele mais perto da mãe, mais perto dos vizinhos, da comunidade. Este aprendizado é que é o verdadeiro, porque nós temos que partir da educação das comunidades. Então, essa sala, ou esta sala de acolhimento das crianças, tem que ser levantado pelo PSF urgente. Quantas crianças pequenininhas nós temos? De 0 a 3 ou a 4 anos. Um horário integral aqui, igual no Batatal. Então, são pontuações que na hora que a gente estiver lá dentro, com certeza nós vamos ver esses nós. Isso sim, uma parceria para a gente chamar os grandes empresários e todo mundo ajudar a manter uma creche digna para as nossas mães. Porque quando eu, mãe, tenho a certeza que o meu filho está sendo olhado, eu estou muito mais feliz e rendo muito mais no meu trabalho. Mas quando ele está lá vulnerável na rua, isso é problema. Isso é problema administrativo e judiciário. Então nós temos que chamar promotor e vir aqui para a gente ver o que nós vamos fazer com essas crianças pequenas e onde vai ser deixado. Isso não é o problema.
Isso nós temos que arrumar uma solução. Gente, quero dizer para vocês, Hélio, que quando a gente tem boa vontade, Hélio, a gente consegue. E nas dificuldades, a gente tem que ser criativo, tem que ser humilde, tem que abrir as coisas verdadeiramente uns para os outros. Não é uma ilha, uma administração. Ela tem que ser junto com a comunidade. E isso aí é primordial. Isso aí é para ontem a gente vê essa situação do PSF junto com a escola, o número exato para a gente já saber quantas mães vão precisar. E nós vamos fazer. Fazemos leilão, fazemos doações para a gente montar a creche se a prefeitura estiver tão quebrada assim. Mas o dinheiro vem, gente. É 46 milhões. O Fundeb vem, uai. Está custando pagar professor? Então tem uma coisa errada. Devolver o dinheiro e não deixar uma sala de acolhimento para as mães aqui na Ibitipoca. Muitas já pararam de trabalhar, vieram porque não tinham onde deixar filho. Lá em Lima Duarte, as minhas ex-alunas. Isso é sério. Eu vou em todos os comércios aqui e todo mundo está falando isso. Então, isso é um comprometimento para ontem. Isso a gente faz junto com a associação aqui depois e também com o comércio local. Se não tiver dinheiro do Fundeb, né? Vamos ver isso então. Ok, alguém tem mais alguma questão a colocar? Por favor, Edna. Boa noite, Edna. Eu não sou de Ibitipoca, não sou mineira, mas já estou aqui desde 2004. Sou carioca e transferi meu título. Pela primeira vez eu vou votar aqui. Que bom. Então eu estou dando muito valor a esse voto. Porque na minha cidade, a cidade onde eu nasci, eu realmente já desisti. Não desisti do Rio, que jamais vou desistir, mas já desisti politicamente. Tentei várias vezes, mas infelizmente meus votos foram vencidos. Então, o valor que eu estou dando a esse voto, esse ano, pela primeira vez aqui, é muito. Talvez seja o voto mais importante que eu já tenha dado. Porque eu fiz uma escolha. Eu resolvi viver em Ibitipoca. Que bom. Então, nada mais justo que eu escolha quem vai. Porque aqui eu pago os impostos, aqui eu estou pagando, aqui eu estou gerindo a economia, assim como outros que fizeram a mesma opção. O seu discurso é muito bem feito, politicamente correto. Obrigado. Dentro de um padrão também que a gente está acostumado bastante a ouvir, mas eu gostei do que você falou. E eu tenho três questões aqui que eu já percebi que são bem graves. Eu vim justamente procurando, além da minha tranquilidade, o bem-estar. Então, eu não saí de uma cidade violenta para chegar aqui e encarar a mesma violência. Quando você falou, vice Juninho, nós vamos ter como é o nome do cargo? Gestor, fiscal de postura com poder de polícia. Para resolver questões de som alto, balbúrdia, alguma coisa. Não é som alto, né, balbúrdia. É invasão de casa, é roubo, é tentativa de assassinato. Entendeu? Tudo isso aqui, todas as pessoas aqui, não estou mentindo, Eu sei. já aconteceram. Então não são coisas tão banais assim, como eram talvez antigamente. A coisa é séria. Não sei se o fiscal de postura resolveria o problema. Porque o que era banal, o que era um crime mais ameno, não é mais. Edna, desculpa, eu vou pedir só para você ser mais objetivo nas perguntas. Então, eu acho, porque eu sei que é responsabilidade do Estado, da polícia, mas é responsabilidade da prefeitura solicitar aos
mesclado o policiamento da Polícia Militar. Tá certo. Não vamos fazer Justamente o que eu citei acerca do fiscal de postura, que haja visto se o Estado ainda não se manifesta em colocar um policiamento aqui por falta de efetivo, o poder público de alguma forma tem que tentar ajudar a amenizar esse problema aqui. E esse profissional seria uma forma de amenizar, e isso não significa Nas coisas que mais nós, leves. poder público, vamos intervir junto ao Estado para, se possível, tornar o nosso destacamento de Lima Duarte, que hoje atende Olaria e Pedro Teixeira, tornar ali num batalhão, onde esse efetivo aumentaria e atenderia os nossos distritos, comunidades de forma muito melhor. Nós também estamos empenhados para tentar conseguir, através de emenda, uma viatura rural para atender o policiamento rural, que é uma demanda da Polícia Militar de Lima Duarte, e 3 motocicletas também, que eles estão com essa demanda. A gente tem o objetivo de buscar, através de emenda parlamentar, fornecendo essa frota para eles, para melhorar a segurança. Então, assim, a segurança é um princípio nosso, a gente precisa intervir com o Estado para a gente conseguir isso sim. Eu pedi a gentileza, Edna, só de passar para outras pessoas, a gente retorna para você depois, pode ser? Porque tem mais 2 pessoas para pedir. Ok. Quem quer mais? O Henrique, pode ser? Mas aí ele tinha um pedido ali, ó. Desculpa. Pode ser, desculpa. Meu nome é Cláudia Helena, eu tenho uma relação com Ibitipoca desde os anos 80. Para vocês entenderem, a maioria não me conhece, porque fiquei muitos anos sem vir, né, um hiato, né? Para vocês terem uma ideia, Tio Olavo foi para o Rio de Janeiro dentro do meu carro, do Fusca, né, naquela vez, que deve ser folclórica aqui, né, essa história para vocês. Bom, então, minha relação aqui é realmente profunda. Eu sou irmã da Cristiane também, não sei se alguém conhece aqui, que tem uma casa no campo. Eu estou há 3 anos, né, residindo aqui, e dessa vez acho que fico, né? Que bom. Que fico. Ainda não tenho domicílio eleitoral aqui, porém, né, veio do Rio de Janeiro e queria pegar num ponto que eu não sei se foi falado, porque eu fiquei atrasado, né, a respeito da questão da mulher, tá? Você é mulher, né, uma candidata mulher, né, e nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe o que vai ser no futuro. Então, planos B de criação de trabalho e renda para mulheres, e num município onde está atraindo muita juventude interessada em qualidade de vida, não tanto em turismo, mas em qualidade de vida, em segurança alimentar, em coisas desse gênero, eu queria que você pensasse com muito carinho nessa perspectiva. Eu tenho até projetos para te apresentar a respeito de criação de trabalho e renda para mulheres, junto com a questão de segurança alimentar, né? Nós não sabemos como é que vai voltar a questão turística, né, e o rendimento turístico para todas as pessoas que são envolvidas no turismo aqui, né? E por outro lado, nós sabemos sim que tem uma perspectiva de fome, de falta de alimentos, então com problema de arroz, de abastecimento no Brasil inteiro. Então acho que a gente tem que pensar nisso também, tá? Eu queria fazer essa colocação a respeito, já sobre o que você vai fazer, o orçamento participativo, né? Então acho que deve fazer parte alguma coisa no terreno da mulher. Só para finalizar, é Outubro Rosa. E eu não vejo aqui, né, no posto de saúde, nenhuma ação específica, como é feito em tudo que é município, né, nos postos de saúde, por exemplo, relativo à mamografia, né, e coisas preventivas no campo da mulher. Então, eu queria que você pensasse com mais carinho nesse serviço. Muito obrigada e... Fique à vontade. Ah, tá. Ela tocou numa coisa tão importante, né? Que passa tudo por quem administra, né, gente? A cidade tem a cara do administrador, né? A cidade tem a cara da Secretaria de Educação. A cidade tem a cara da Secretaria de Saúde, né? A cidade tem cara... E ela tem voz, e ela tem vez. Eu, quando vereadora, fiz a lei, não queria só um dia para a mulher, não. Achei que nós, de Lima Duarte, merecia um mês inteiro. E fiz uma lei
para que o mês de março fosse dedicado a todas as mulheres da nossa cidade. Pois bem, eu tive que virar prefeita, ou vice-prefeita, para poder botar essa lei em andamento. De tão difícil. A única lei que tem nessa cidade foi eu, a 7ª vereadora, que consegui fazer a única lei, minha amiga. Era justamente não só para homenagear, mas era para olhar para a mulher, fazer os trabalhos da mulher ser valorizado, fazer a mulher ser valorizada, ser olhada como peça principal de uma sociedade, ser ouvida. Esta lei me custou tanto, que eu fui vice-prefeita 2 vezes, assessora e tudo, e tive que, de novo, brigar para que esta lei pudesse voltar a funcionar dentro da Câmara. E o Juninho é vereador, o Dó, eles foram vereador. Eu tive que ir lá discutir para não acabar essa lei. A única lei. E não se faz um exame durante este mês, não faz um diferencial em trabalhos, em projetos, nada para nós. Mas nós vamos fazer a mulher ficar em evidência no nosso governo. Muitas pousadas aqui são administradas por mulheres, muitos restaurantes aqui são administrados por mulheres. Muitas famílias aqui só tem mulher e filho, né? E a gente não consegue, né, expressar na política alguma coisa que a nossa, sabe, a nossa expressão feminina. Então, eu acho que, né, Este é o momento, você está certa, e eu vou olhar. Nossa administração já tem aqui o nosso programa, né, ligado às mulheres. Eu que trouxe a agricultura familiar com o Reginaldo Lopes, que nós conseguimos as primeiras mulheres da agricultura familiar, que é uma renda importantíssima. Nós vamos fazer associações com as mulheres e vai ter um conselho de mulheres também, porque é muito importante ouvir as mulheres, porque elas é que levam maridos e filhos ao médico, elas que cuidam, então elas precisam ser ouvidas. Então você pode ter certeza que nós vamos melhorar e acolher, principalmente fazer a renda, que é o que mais elas estão precisando, com vários cursos que nós vamos dar com o SEBRAE e com várias entidades que vão dar nas localidades os cursos pedidos pelas mulheres e pelas associações. Tudo bem. Ok, próxima questão. Ao lado dela, qual? Ele tinha se inscrito. Daniel, desculpa. Daniel, sua questão? Olha, eu queria perguntar se você tem algum tipo de planejamento a respeito do nosso Rio da Conceição aqui, de fazer uma caixa de tratamento, saneamento básico, porque a gente tem um encontro de 3 rios aqui. Esse nosso rio aqui, eu quando era criança já até nadei nele, e hoje em dia ele está uma marmota, e a gente geralmente tem problemas com falta de água, e inclusive o poço artesiano é do lado dele. Nem sei se essa água ela é muito saudável. O que você me diz? Ô, meu amigo, realmente você está coberto de razão, né? Todos nós nadamos nos córregos e hoje ninguém está podendo nadar mais, porque virou um esgoto a céu aberto. Eu acho que o saneamento básico aqui é a coisa mais urgente que nós vamos ter que fazer, viu, gente? Esse planejamento tem que ser mais urgente do que o calçamento, porque o calçamento, em vez de colocar nos lugares mais difíceis, está colocando nos lugares planos.
Nós precisamos do acesso, melhorar os acessos, até que venha toda a complementação de uma pavimentação. Isso é muito importante. E quanto ao saneamento, ele não é só aqui. Você imagina em São Domingos, por exemplo, a caixa da fossa vazando para tudo quanto é lado, no terreno de uma moça que acabou com a mina d'água dela. E o gado dela não tem onde beber. Então, é muito sério. Essas fossas que nós temos que continuar fazendo nas comunidades pequenas, elas são importantíssimas para já não fazer essa desgraça total que está sendo. O Batatal passa todo um córrego que vem lá da usina, lá da Vila Afonso Pena, passando no meio da cidade, que os outros acham até que não está lavando a cozinha, não está lavando o banheiro, não está isso, aquilo, porque fede demais e traz muitas doenças. Então, a Vila São Geraldo, por exemplo, lá também fossa séptica, não está tendo, e elas são baratas, gente. Esse programa está aí com a Emater. Temos que intensificar muito mais nas comunidades pequenininhas, para que a gente possa fazer um bom saneamento aqui e dentro da cidade. Vai custar? Vai. Vai custar para todo mundo, mas vai ser uma bênção para a comunidade, porque as doenças vão diminuir, né? E o turismo aumenta. Porque aonde tem esgoto, realmente não tem beleza que aguente. E vai voltar o verão, vai voltar a dengue. A dengue já está aí, né? Já está começando a dengue, então nós temos que ver isso mesmo, viu? Ok, próxima pergunta, o Henrique tinha se inscrito. E depois tem mais alguém? O Dó e a Edna. Ok? Podemos ir aí, encerramos. Alguém tem mais alguma questão a colocar? Então, Henrique, por favor. Bom, então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Agradecer a Maia por estar fazendo esse momento acontecer, né, essa questão de pandemia. A minha pergunta, Helenice, é a seguinte. Ibitipoca está representada no brasão de Lima Duarte, a Serra Dourada, né, que antes representava o ouro, hoje o nosso ouro é o turismo. Ibitipoca, talvez de todas as comunidades de Lima Duarte, seja a comunidade que tem mais uma identificação própria. Existem pessoas que falam que são ibitipoquenses, não Lima Duartinos, né? Isso é muito forte aqui e eu respeito muito isso. Mas Ibitipoca, ao longo do tempo, ela ficou meio esquecida pelo poder público. Todos os problemas de Ibitipoca que eu escuto, vejo desde que eu comecei a vir aqui, são os mesmos e eles só aumentam. Eles só aumentam, eles não se resolvem. Eu acredito, eu tenho uma ideia de que essa ausência do poder público é o que faz isso acontecer. Faz com que esses problemas não sejam resolvidos. Então, eu tenho uma proposta, já apresentei isso na AMAI, já apresentei isso para alguns candidatos, inclusive, que é a criação de uma subprefeitura de Ibitipoca. E eu queria saber de você, havendo disponibilidade, viabilidade, e eu posso mostrar para vocês aonde conseguir essa viabilidade, se vocês permitirem, se vocês teriam a intenção de criar essa subprefeitura. Obrigada, viu? Gente, a subprefeitura, assim como participativo, ele já é do nosso partido, né? De um partido mais democrático. Então, a subprefeitura aqui é um estudo viável, interessante e discutível aqui. Porque em outras comunidades, a própria associação com o conselho vai poder gerir e ver para onde vai ser alocado as verbas. Isso que o Henrique falou tem muito a ver, sim, Henrique, porque vem só em épocas específicas, mas não vem para discutir um orçamento. Então, a subprefeitura passa depois de uma discussão do orçamento participativo. Essa é a nossa linha. Mas muito obrigado, e você pode ter certeza que... E eu quero ver
depois você vai conversar comigo para a gente ver isso aí, tá bom? Você até vai lá no QG, fazendo favor. Agora é o Dó. Dó, por favor, sua pergunta. A gente sabemos da preocupação do saneamento básico. Eu hoje, como representante do Bitipó, eu acho uma vergonha. Olaria hoje está fazendo o tratamento de esgoto, o Teixeira está fazendo, e nós, como município muito mais amplo, entre meio essas duas cidades, e não temos nenhum projeto em mão hoje para estar tirando o saneamento básico, não só do Bitipó, mas do norte inteiro. E uma coisa que a gente vê passar de geração para geração em política, aqui no Bitipó eu moro tem 25 anos. 25 anos que eu moro no Bitipó, todo candidato a prefeito vem fala em montar uma subprefeitura. Você vê 25 anos, são quantos mandatos? Hoje nenhuma proposta foi feita para o nosso município de estar criando uma subprefeitura aqui para dar credibilidade para dentro da vila e os próprios moradores da zona rural para ter um acesso melhor para eles. Em vez de dificuldade na época das águas, caminhão de leite garrando, a gente vai atrás e faz uma coisa para o produtor rural hoje já é penalizado, ele é muito pouco. Então ele já tem que pagar, às vezes, alguma coisa para estar sendo benéfico para ele ali, que você vê hoje a dificuldade que é do produtor rural. Então é uma preocupação muito grande. Eu espero que, se Deus quiser, que se você ganhar essa eleição, seria uma proposta que seria botada em prática para o nosso município de Bitipó, que é uma subprefeitura, que estaria tirando um peso de Lima Duarte. Uma subprefeitura de Bitipó não podia estar atendendo hoje Lopes, Laranjeira, São Domingo, Vaz, Racharia e a divisa nossa aqui. Mogol. O Dó falou muito bem, porque só essa descentralização da prefeitura é que faz isso, gente. Porque quando a pessoa é centralizador, nada funciona. Porque ele que tem que ser tudo. Ele tem que ser o secretário de saúde, ele tem que ser o secretário de educação, e ele não dá chance à comunidade desenvolver com as próprias pernas. E a prefeitura, ela tem que dar base para a comunidade. Primeira coisa, estrada. A gente que mora na roça precisa de estrada. Eu moro na zona rural, a gente precisa de estrada. É estrada que a gente quer. E outra coisa, a Margarida mandou uma máquina há pouco tempo. Era para a zona rural. Eu falei, faz um calendário, gente. Põe as máquinas divididas. Para quem vai ficar carregando máquina para Lima Duarte? Deixa a máquina aqui para momentos que precisar, não é buscar lá em Lima Duarte. Vai ali o vereador, o subprefeito, a comunidade, o presidente, vai resolver isso, junto com o funcionário da prefeitura. Isso é descentralizar. Então, Dó, nós estamos vivendo um momento de acabar com a velha política, Dó. Porque ninguém aguenta mais. Porque todo mundo aqui sabe quanto está ganhando a prefeitura, quanto ganha um prefeito, quanto ganha um vereador. Então nós precisamos de parar de ficar em cima, bajulando. Nós temos que falar a realidade. Cadê um calendário com as nossas máquinas? A Margarida mandou uma viatura para a polícia o ano agora, da outra vez. Eles já vieram, Dona Lenice, me dá isso, me dá aquilo, da zona rural. Entendeu? E o prefeito? Cadê ele que não pega com os deputados dele? Ele não tem. Ele não tem deputado, ele não tem nem partido coligado com ele. Ele não tem nem chapa de vereador. Isso, na política, que vale são os deputados, são os nossos vereadores, são os nossos apoiadores. Na política vale a transparência e a vontade de fazer para a comunidade. Não é ficar 3 anos e meio, 4 anos paralisado. E depois vem jorrando dinheiro e fazendo e acontecendo. E a comunidade não é boba mais. Ninguém é mais otário. Todo mundo está esperto. Porque estamos na era que todo mundo tem que estar de olho no meio ambiente, no poder público, para onde vai o nosso dinheiro, para onde está indo as diárias, para onde está indo os carros públicos. Tudo isso nós temos que ver, porque isso é problema nosso, sim. É ficar de olho. E Dó,
Você tem toda a razão. Esse calendário tem que existir. Temos que dividir, zonear Lima Duarte para a gente fazer uma infra com base que não vai dar prejuízo para ninguém. Nem da zona rural, nem da zona urbana. Se esses equipamentos tivessem tudo que hoje, não falo só dentro de Bitibol, nós temos vários distritos grandes também que precisam, uma reto que ela vem para o produtor rural, um caminhão 4x2 que ela vem para o produtor rural, a patrol que vem para a zona rural. Então são equipamentos para quê? Para dar assistência aonde? Zona rural. E às vezes ele trabalha em 4 anos, 3 anos e meio dentro da cidade. É verdade. Ok, a última questão agora. Edna, por favor. Com relação à reciclagem, eu já faço reciclagem há bastante tempo, limpei minha compostagem. Então isso quer dizer, pelo que vocês expuseram, que vai haver Isso. Inclusive, queria até dizer o seguinte, nós vamos começar nas comunidades um trabalho de coleta seletiva. Inclusive, gente, eu assinei e falei com o Rotary Club que eu estou alinhada com eles no trabalho que eles vão fazer realmente bem meio ambiente limpo mesmo, né? Então, nós estamos juntos nesse trabalho, mas eu vou fazer junto às comunidades, viu? Essa situação, inclusive com a moeda social, que vai ser importante a gente trocar o nosso o que está sobrando nosso, né? Por outras coisas necessárias, principalmente para as famílias carentes, né? Mas pessoas que precisam realmente. Mas eu acho que vai ficar tão bom essa moeda social que nós vamos começar a ampliar para que todos nós tenhamos acesso a um iogurte melhor, um mel, uma verdura, uma couve, uma alface, um frango, ovos caipiras e tantas coisas maravilhosas que nós temos de alimento, né? Isso é muito importante. E aí já vai surgir, a moça saiu, mas aí já vai estar junto com a agricultura familiar e também da alimentação. Isso é muito importante, a garantir a alimentação de qualidade. É por aí que nós vamos fazer. Ok. Candidata Helenice Delgado, agradeço muito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Sim? Edna, você tinha, desculpa, mais uma, é isso? Não? Foi? Tudo bem. Pessoal, então agradeço a presença de todos. Helenice, Juninho, se quiserem fazer as palavras finais, agradeço, para a gente poder encerrar a noite e o pessoal poder seguir para as suas casas. Algo que o Henrique fez, tá certo. Eu gostaria muito de agradecer pelo convite e pela recepção de vocês. Quero dizer que o que eu conheço da Helenice, ela é uma mãe de família, esposa dedicada, uma mulher inteligente, professora. E a principal característica dela, ela tem um coração muito grande, um coração muito bom. E isso é um diferencial, porque ela quer fazer. E quem faz com amor, faz melhor. Então eu queria pedir a todos vocês que dia 15 de novembro, pensem, vote na Helenice, número 13, para uma Lima Duarte melhor. Queria destacar que nós temos um material nosso ali de campanha. Quem tiver interesse em pegar, fiquem à vontade, vai ser um prazer para todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Em nome da MAI, quero agradecer a presença de todos vocês e agradecer a dona Helenice e o Juninho com a presença deles aqui, com seus planos de gestão, se eleito for, para os 4 anos para a nossa Lima Duarte. Muito obrigado a todos e uma boa noite.